Turma, a gente vai dar continuidade ao tema da nossa última aula, né? Então, esse tema aqui está subdividido em duas aulas. Tivemos a primeira aula semana passada e a continuidade que finaliza agora hoje, certo? Então, peguem aí a nota de aula que a gente vai dar continuidade. No item 9.2, a ordem social depende de instituições eficazes. A gente dá prosseguimento porque a gente parou logo no item anterior, certo? Na aula passada. E ele inicia, vou repetir aqui o título: a ordem social depende de instituições eficazes. Então, ele inicia fazendo um comparativo aqui entre Durkheim e o Marx, né, a respeito das instituições sociais, os objetivos das instituições sociais, né, de como é que eles entendiam esse conceito, né, como é que eles explicavam, por qual direcionamento eles entendiam essa questão da ordem social e das instituições sociais. São duas formas distintas de pensar esse fenômeno, certo? Primeiro, eu vou ler aqui o do Durkheim, a gente leu o do Marx, a gente vai fazendo alguns comentários. Mas o Durkheim descreveu as instituições como fatos sociais. A gente já debateu amplamente, né, sobre o que seria o fato social, ou seja, entidades reais que controlam o indivíduo a partir de fora, mas que também são internalizadas por meio da socialização, né? Entidades reais aqui que está falando no sentido da sociedade, né? A sociedade, entidades reais, ou seja, ele sempre vai fazer esse juiz ele vai tentar convencer, né, o leitor, os indivíduos, de que a sociedade é algo real, né? Embora não seja algo concreto, palpável, não é algo palpável, mas ele é algo real, né? E aí os fatos sociais, eles justamente, como a gente já comentou anteriormente, eles exemplificam esse fenômeno, né? Então, por isso que vai dizer, controla o indivíduo a partir de fora, e aí vem aqueles conceitos, aquelas noções de exterioridade, de coercitividade, né, típicas dos fatos sociais que a gente já estudou, né, que nos impõem, né, determinadas condutas e tal. Esse é o fato social, e ele entende as instituições como fatos sociais. Então, Durkheim considera especialmente as instituições religiosas e educacionais como formadoras de seres humanos capazes de controlar a si mesmo, né? Então ele dá especial, tem até um livro chamado As Etapas do Pensamento Religioso, e ele trata, né, a questão da religiosidade de uma forma muito especial, né? Porque ele vai perceber que a religião, isso em toda e qualquer sociedade, ela cumpre um papel social, né? E ela cumpre um papel social de socialização, né? À medida em que você internaliza determinados valores, né? E esses valores, eles são compartilhados por outros indivíduos que pensam da mesma forma, e isso gera um sentimento de cooperação entre os pares, né? Então ele diz que as sociedades, no início, na pré-história humana, o componente da religiosidade já era um componente presente, porque ele tinha esse papel, né? Ele conseguia aglutinar os indivíduos em forma de grupo, né? Era um componente que gerava essa identidade importante, né? E nas sociedades mais complexas, principalmente a educação, né? A educação, ela cumpre esse papel de fazer com que o indivíduo ele absorva determinados padrões, né, que a sociedade elege, certo? Então, esse é um primeiro momento que a gente pode destacar, né? E aí nós entramos aqui na perspectiva do Marx. Vou aqui falar para vocês. Para Marx, todas as instituições têm a mesma função da cultura, ou seja, proteger os ricos e poderosos. As instituições são os instrumentos da classe dominante. O indivíduo é socializado e dirigido por elas, né? Perceba que
para o Marx aqui, existe sempre nesse componente da instituição uma relação de controle, né, como objetivo de controle social, e de que há classes, né, interesses, sobretudo interesses econômicos, né, mas há classes que estão no poder que, para manter-se no poder, elas precisam de todo modo fazer com que os indivíduos se comportem dessa forma, né? Porque se numa sociedade ela existe desigualdade, se numa sociedade existem processos de poder e de exploração, isso ele é legitimado pelos indivíduos, né? Esse processo ele é legitimado pelos indivíduos. Pode ser que daqui a 100, 200 anos, o nosso modelo econômico que nós estejamos hoje aqui, seja considerado um modelo ultrapassado, um modelo inadequado, né, para a convivência humana. É possível, se nós levarmos em consideração que há 200 anos atrás nós tínhamos aqui no Brasil um modelo escravocrata, né, menos que isso, 150, menos de 150 anos atrás, nós tínhamos um modelo escravocrata, onde existia uma certa legitimidade social. Frente a esse modelo, hoje nos soa um absurdo, né? Então, assim, ele vai entender que existem estruturas de poder, né, que para manter essa dominação, eles precisam criar mecanismos, né, para que favoreçam, que contribuam, né, que direcionem o indivíduo a uma determinada situação de ser explorado e de não se revoltar com essa exploração, né? E muitas vezes nem se perceber como explorado, né? Aí seria uma alienação num processo um processo maior, certo? Então são duas perspectivas, e aí, avançando no texto, ele vai falar sobre o tema em específico desse subtópico, né? A ordem social depende de instituições eficazes, né? E aí a ordem social, a gente já conversou aqui, ela exige minimamente um padrão de comportamento em que os indivíduos se comportem de acordo com aquele padrão, né? Isso aí, para mim, a ordem social está entendido dessa forma, né? Você pode ter duas perspectivas aí distintas. Eu citei aqui o Durkheim, então uma perspectiva no sentido mais que foca mais a questão da cooperação, da ordem social a partir de uma cooperação, né? E do Marx, que é uma ordem social a partir de um processo de dominação, né? Então você vê duas situações distintas, mas obviamente o título que remete a esse subtópico, ele vai dizer o quê? A ordem social depende de instituições eficazes. Ou seja, até para você conseguir um processo de dominação, você precisa das instituições que se propõem a manter essa ordem social com um mínimo de eficácia, né? De eficácia para justamente poder manter essa ordem, né? Então ele tira aqui o exemplo, por exemplo, com relação à questão das instituições de assistência médica básica aqui no Brasil, né? Médicos particulares, hospitais, seguros de saúde, planos de assistência médica privada, assistência médica gratuita oferecida pelo governo, casas de repouso particulares. Essas instituições funcionam? Essa é a primeira pergunta. Proporcionam uma assistência médica eficaz à população? Se as respostas forem sim, então elas contribuem para a ordem social, né? Veja que também ele deu o exemplo da assistência médica, mas veja que ele deu o exemplo aqui da assistência médica, mas eu posso dizer vários outros, né? Sobretudo objetivos do Estado, né? Políticas sociais mínimas, né? Justamente para gerar uma legitimidade, até porque as pessoas elas respeitam a ordem social, né? Elas tendem a respeitar a ordem social
quando tem algo em troca para elas, né? Algum benefício, né, em troca. Então, quando você tem só a ordem social, por isso que a gente comenta aquelas questões, né? O indivíduo ele se comporta de acordo com o Estado, por exemplo, ele pressupõe, né? Inclusive com as leis e tal, mas obviamente para você ter um nível maior ou menor de comportamento, né, adequado, digamos assim, comportamento social, digamos assim, envolve uma série de fatores, inclusive fatores ligados a um componente materialista, né? Obviamente você tem aí sociedades que aprofundaram em políticas sociais, políticas econômicas, políticas que gerem uma certa dignidade do indivíduo. Ele vai ter como contrapartida uma legitimidade maior, os indivíduos vão se revoltar menos, né? Se você tem uma sociedade com... A primeira coisa da crise econômica é o quê? É o questionamento dos governos, né? Quando tem crises econômicas muito fortes, né, nas nações, uma das primeiras coisas que acontecem são revoltas populares. Mas por quê? Aí já é um reflexo já dessa abandono, digamos assim, né? Pelo menos é entendido assim pela população, né, frente às políticas do Estado, né? Então você percebe aí que para gerar essa legitimidade, para gerar esse comportamento desejável que o direito ou mesmo o Estado, né, a ordem social necessita, existe também uma contrapartida, né? Uma contrapartida que beneficie, e aí é de benefício mesmo puramente egoísta, entre aspas aí, né? Mas assim, é benefício mesmo, real, né? Os indivíduos querem receber em troca, né, de um comportamento social. Claro que é complexo, porque não é só assim, o indivíduo existem outros mecanismos de dominação. Talvez pela via do Durkheim, essa questão do benefício, né, de gerar políticas sociais que denote uma dignidade humana, e o indivíduo perceba isso como algo positivo e acabe acatando, né, termine acatando as decisões, né, o que vem da ordem e tal. Isso é importante, mas existem outros mecanismos, né, de dominação. Você pegando uma parte mais marxista, uma interpretação mais marxista, aí você tem componentes como esse que eu já falei, né, que fortalecem, que induzem a uma alienação, né? Aí você tem propagandas, a questão do consumismo, a questão das midiática, né? Tudo aquilo que é entretenimento, mas também que ao mesmo tempo se limita a um componente puramente de entretenimento, mas que não traz em nenhum momento, né, do dia a dia do indivíduo uma análise crítica à sua própria condição humana, né, à sua própria miséria, digamos assim. Ou seja, existe aí uma série de questões aí diversas, complexas, que nos remetem a esse respeito ou não àquela ordem, né? Existe aí uma natureza diversa de motivações, de instrumentos que geram essa obediência a essa ordem, né? Agora, obviamente, a obediência a uma ordem exige sim instituições eficazes que gerem algum grau de dignidade humana. Talvez quão menos eficazes sejam as instituições do ponto de vista daquilo que elas se propõem, né, como benefício ao indivíduo, e aí o indivíduo passe a ser um indivíduo social, né, e não um indivíduo antissocial. Quanto menor for essa eficácia das instituições, maior será o componente da alienação, né, se aquele indivíduo ele é obediente à norma e à ordem social, né? Então ele precisa ser muito alienado, ou seja, bombardear propaganda, bombardear, e aí são outras, ou então bombardear um posicionamento religioso que ele faz com que ele fuja, né? Ou seja, uma fuga para ele da realidade em que ele vive ali, da miséria em que ele vive,
Ou, por exemplo, utilizar, acontece muito isso, né, nas camadas mais miseráveis, né, uma fuga no sentido das drogas, né? Você utiliza as drogas para você fugir daquela sua realidade, então você foge daquela realidade a partir do uso de bebida alcoólica, né? Enfim, ou seja, se você parar para pensar, eu estou falando aqui, não é especificamente elegendo toda essa classificação que eu dei aqui de forma igual, né? São coisas distintas, né? Eu falei do processo religioso, falei do processo de fuga a partir das drogas e tal, mas o que eu estou dizendo tudo aquilo que foge, né, que faz com que o indivíduo ele não enxergue de forma crítica a miséria que ele está inserido, e ele reflita, ou ele intensifique suas ações em prol de uma condição que nem faz com que ele melhore aquela miséria em que ele vive, né? Isso aí, e aqui nesse momento eu estou falando aqui mais no sentido mais marxista, né? Estou interpretando essa argumentação aqui que eu acabei de dar para vocês a partir de um viés mais marxista, né? Ou seja, isso aí, todas essas situações aí que eu citei, tem várias outras. Você pode usar, se você pega o futebol, por exemplo, né, e você reduz a sua vida apenas para a questão do futebol, né? Você pega suas energias e transforma aquilo, e aí isso também pode ser uma linha de fuga, né? Ou seja, tudo aquilo, o que seriam os caminhos de fuga, né? Ou de alienação, né? Propriamente, em termos marxistas, seria aquele que faz com que o indivíduo ele não analise criticamente determinados processos, inclusive a sua própria miséria, né? Que fique claro isso. Então, voltando aqui para a discussão, né? Você tem instituições, a ordem social, certo? Ela é eficaz do ponto de vista de que os indivíduos vão obedecer àquela ordem se ela cumprir uma complexidade de coisas, né? Se ela for eficiente em uma complexidade de coisas, que envolve um controle mais forte, mais ferrenho, né? Um controle policial, um controle do exército, a partir de uma violência, certo? Mas também envolve outras questões, né? Por exemplo, para você manter um certo respeito, né? Um certo respeito àquela ordem, se as instituições do Estado elas garantem uma dignidade ao indivíduo, né, uma dignidade mínima ao indivíduo, então fica mais fácil, né, dos indivíduos eles reconhecerem aquela política como algo benéfico a eles. Portanto, eles se submetem a um determinado nível aí de ordem, certo? Então, que fique claro isso. Espero que você veja, né? Se você não entendeu direito, tente voltar atrás no vídeo, né? Saber o que foi que eu falei exatamente para cada situação. E também é importante a gente depois discutir, né? Analisar pessoalmente, de forma presencial, ou mesmo em outras redes sociais, né? Mas é sobretudo essas questões, certo? Eu queria chamar a atenção. Por isso, quando ele fala da importância de instituições eficazes, ele dá o exemplo aqui das instituições da ciência médica, mas isso vale para várias instituições. Isso gera, sim, né? Eles contribuem para a ordem social, né? Então essa perspectiva é importante ser dita, embora não se limita apenas à questão de benefícios do indivíduo, porque para você manter esse controle social envolve outras questões, inclusive que nós vamos ver aqui mais na frente. Mas eu citei questões como controle, né, como violência, uma certa violência, no sentido de violência legítima, mas deixa de ser uma espécie de controle a partir de uma punição, né? Ou então processo de alienação, né, que faz com que o indivíduo ele não analise criticamente a sua condição
de miséria, muitas vezes, por exemplo, e não se revolte, né, contra ela. Ou ao invés de se revoltar, busca fugas, né, em outras instâncias, né? E aí que contribui também com o processo de alienação, fugas com relação ao mundo das drogas, por exemplo, certo? E aí, né, ordem social depende de socialização, item 9.3. A socialização é o processo pelo qual o indivíduo é ensinado a conhecer a sociedade e a aprender a cultura, a estrutura e as instituições que nela existem, assim como o seu lugar dentro dela. Por meio da socialização, aprendemos a aceitar a organização social, porque nos ensinam a respeito de seus benefícios, porque nós somos a organização social, ou então porque precisamos aceitá-la para sobreviver, né? O processo de socialização, portanto, é a internalização de valores sociais, né? E essa internalização, como eu falei a vocês, ela se dá de diversas formas. O componente da violência simbólica ou física é um processo de internalização, mas também envolve outras questões. A questão, como eu falei a vocês, de benefícios aos indivíduos, né, no sentido de garantir a educação, no sentido de benefícios da infraestrutura do seu bairro, né, no sentido de garantias de saúde, né, vários benefícios que o indivíduo sente, né, como benefício. Isso também gera uma certa legitimidade a quem detém aquele poder, né, e gera, por sua vez, um processo de ordem social, né? O indivíduo ele acaba não se revoltando, que também a revolta já é um processo de desvio, né? Já é um processo de subversão àquela ordem, ou então a não obediência individual também já seria um processo de não submissão àquela ordem. Então, de todas as naturezas possíveis aí, os processos de submissão, certo? Aí ele vai dizer, né, socialização é internalização. Quem é que faz essa internalização? Aí, várias instituições, né? Você pega a instituição familiar, talvez seja a primeira, né, instituição que gera esse processo de internalização desses valores, né? Perceba, evite moralizar. Esse texto eu acho interessante porque ele evita moralizar, entendeu? Dizer se é bom, se é ruim, ou esses aspectos. Isso não é filosofia, né? É sociologia. Então ele vai atrás das estruturas que mantêm aquele status quo, né? Aquela ordem e tal, né? Se você pode na sua opinião pessoal defender determinadas situações, ok, você está fazendo um papel político, né? Mas a sociologia ela está tentando fazer um papel de compreensão, compreender os fenômenos sociais. O que você vai utilizar daqui e utilizar de forma política, né? Ok, aí fica uma ação política sua, mas no sentido da compreensão, não necessariamente você aqui você não precisa dizer se é bom ou se é ruim, né? Apenas você vai ter que aceitar de forma que você compreenda o fenômeno, certo? Essa é a intenção. Então, portanto, as instituições sociais são, assim, uma das primeiras instituições que vai inculcar esses valores sociais do indivíduo, né? Inclusive, quem tem filho, quem tem irmão mais novo, sabe disso, né? O tempo todo você está ali moldando aquele indivíduo. E por mais que seja um comportamento que ele esteja fazendo ali de forma imediata, dentro da sua casa e tal, mas isso depois vai construindo aquele indivíduo, vai moldando aquele indivíduo para o mundo externo, né? Quando ele for para a escola, né? Na escola também vai existir esse processo de moldagem, né, do indivíduo, certo? Ele vai percebendo na primeira infância, inclusive, ele vai percebendo aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele não pode fazer,
né? Quais são os desejos que ele pode suprir ali de imediato, quais são os desejos que ele não vai poder suprir de imediato, né? Quando você começa a estabelecer horas para dormir, hora para acordar, hora para lanchar, hora para almoçar, você vai moldando ali, né? E aí outra coisa que eu achei interessante nessa relação escola pública e escola privada, eu falei que a escola também ela exerce um processo de socialização, né? Ou seja, inculcação de valores sociais. A escola também tem esse componente. E ele vai mais além, vai dizer o seguinte, né? Que a escola pública e a escola privada, embora muitos julguem que a escola é o principal meio de escapar de uma posição inferior na sociedade, ou seja, você, né, a partir da escola e da educação, você escapar daquela situação, né, de miséria, digamos assim, e isso em parte é verdade, mas também em grande medida as escolas verdadeiramente funcionam para ajudar as pessoas a aprender quais são os seus lugares, o que significa ser uma mulher ou homem, branco ou negro, ou índio ou rico ou pobre, né? Então é interessante aqui porque ele traz a história do Malcolm X. Malcolm X tem um documentário no Netflix, eu recomendo muito vocês assistirem, vou até mandar o link para vocês, certo? Que ele foi um ativista negro nos Estados Unidos, que acabou sendo assassinado e tal, naquele momento ali que os Estados Unidos começou a se revoltar contra as questões raciais, né? E ele tem um pequeno texto aqui no livro que ele fala justamente sobre isso, né? As escolas moldam as expectativas que os indivíduos têm do eu, né? Interessante que no texto do Malcolm X, que era um livro autobiográfico que ele escreveu, ele sentiu isso muito na escola, né? Quando ele era o único aluno negro naquela escola, quando ele tirava as melhores notas, né? E sendo que o professor foi perguntar a ele o que ele queria ser quando crescer, algo nesse sentido, e ele disse que queria ser advogado. E na época lá nos Estados Unidos a carreira de advogado não era uma carreira para negros, né? Os negros estavam limitados a trabalhos manuais, né? Então assim, claro que isso hoje mudou, né, e tal, mas naquele tempo era uma estrutura muito forte nesse sentido. Assim, hoje mudou, não 100%, mas encontramos negros, né, a partir do momento que teve cotas nos Estados Unidos também, nos anos 70 e tal, anos 80. Então assim, enfim, uma série de situações que foi se transformando, né? Mas aí você lá nesse período aqui, quando o Malcolm X era criança, era muito mais forte isso, muito mais forte. Então assim, a história é interessante porque ele vai mostrar como a própria escola, ele acabou ali tentando limitar as perspectivas que o indivíduo tinha frente ao seu futuro, né? Então a escola também, nesse sentido, é um processo de dominação, né, e de manutenção de estruturas. Recomendo então que vocês, eu não botei o texto na nota de aula, mas recomendo que vocês leiam o texto que está em PDF, eu mandei para vocês, essa parte do Malcolm X, e assistam o documentário. Outro documentário também que eu queria que vocês assistissem sobre isso é a 13ª Emenda, certo? Assistir esses dois documentários aí, eu acho que seria interessante a gente fazer uma discussão depois sobre esses documentários, até porque nós estamos aí tendo as manifestações, né, nos Estados Unidos, em outros países já, sobre essa questão, certo? Então, uma coisa até que eu destaquei e botei aqui: o mundo que aceitamos como natural, sem questionar, nos parece ser a realidade e não um resultado da socialização. Vou repetir: o mundo que aceitamos como natural, sem questionar, nos parece ser a realidade e não resultado da socialização. Esse parece aí, bote em caixa alta, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que o mundo que nós conhecemos é a partir do processo de socialização, mas eles nos aparenta ser o mundo tal como ele é, né? Ele nos aparenta ser esse mundo natural, né? Mas não é, ele é a partir desse processo de socialização que é construído. Tanto é que, por exemplo, voltando aqui no caso do Malcolm X, na década de 60, o mundo tal como ele era, né? Ele era uma construção
social que fazia com que os indivíduos limitassem as suas perspectivas. O negro tinha determinado tipo de trabalho, o branco outro, né? E isso aí vai mudando, né? Durante essas outras próximas décadas, isso foi mudando um pouco, né? Se acabou? Óbvio que não. Se você pegar a 13ª emenda, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Mas alguns processos vai mudando de socialização, e aí o mundo muda também. Essa é a questão, né? O processo de socialização, o tipo de socialização que ocorre gera uma consequência, que é a transformação também do mundo tal qual nós entendemos, certo? E aí o item 9.4, lealdade à organização, é o quinto alicerce da ordem social. A socialização nos ensina lealdade, ser fiel ao grupo, organização, comunidade ou sociedade e aderir às suas crenças. Se a organização social pode inspirar as pessoas a sentirem-se parte de algo maior do que elas mesmas, elas identificarão a organização com o seu próprio futuro pessoal, seus próprios sonhos, seu orgulho, seu próprio sentido de vida, né? Aí, esses símbolos de lealdade distinguem quem está dentro e quem está fora, o nosso grupo e os outros, nós e eles. Eles incentivam os membros a se sentir parte de algo bom, a julgar que dividem isso apenas em determinados indivíduos, com determinados indivíduos selecionados. Então, pessoal, a organização social, veja que ela pode ser uma empresa, ela pode ser uma faculdade, ela pode ser a família, pode ser interpretada como uma organização social, pode ser uma grande multinacional, pode ser um time de futebol, né, com a sua torcida organizada, né, com tudo que está no entorno, pode ser a igreja, né, ela pode ser a igreja, pode ser a nação de um modo maior, né, de um modo mais complexo. Claro que você vai ter complexidades distintas, né, do que se entende por organização social. Você pega aí eu já falei isso nos outros vídeos, nas outras aulas que a gente deu sobre essa questão, né? E essas organizações sociais, elas inclusive fazem símbolos, né, de lealdade. Um exemplo claro tá, por exemplo, nos times de futebol. Você tem lá o time do Ceará, o time do Fortaleza, você tem um símbolo, você tem as cores, né? O time do Palmeiras, você tem as cores, tem um símbolo, né, que distingue você de outros times, de um torcedor de um time específico, né, que carrega determinados valores, portanto, né, que leva consigo uma memória daquele time específico, né, com as conquistas daquele time, com a trajetória histórica daquele time, né? As pessoas que estão compartilhando o seu mesmo uniforme, né, que torcem pelo mesmo time, gera-se uma certa irmandade, né? Então, assim, agora eu tô falando aqui de time de futebol, mas isso não se limita a isso, obviamente. Estou falando para vocês, numa igreja também existe compartilhamento de símbolos. No caso, por exemplo, a cruz, Cristo crucificado, é um símbolo no qual as pessoas que são crentes naquela religiosidade, eles identificam aquele símbolo como algo voltado a um respeito, né, voltado ao sofrimento de Jesus, né, ou seja, envolve uma série de questões interpretativas que estão no entorno ali, né? Você pega ali uma empresa, as empresas, elas também utilizam símbolos, né? E os seus funcionários, muitas vezes, eles utilizam uniformes com o símbolo da empresa, né? Às vezes tem aqueles copos que você recebe com o símbolo da sua empresa, né? Aquilo dali gera uma identidade, aquilo dali vai gerando um sentimento. Inclusive, se o indivíduo ele incorpora aquilo, né? Como eu falei aqui mais na frente, aquilo passa a ser, né, identificar a organização com o seu próprio futuro pessoal, com seus próprios sonhos, com o próprio sentido da sua vida, né? Então,
esses instrumentos aí, né, esses símbolos de lealdade, eles se dão em várias situações, né? O compartilhamento de símbolos em camisas e uniformes, né, seja dentro do ambiente empresarial, né, seja dentro de um ambiente de lazer, né, mas o compartilhamento desses símbolos, o fato é que o compartilhamento desses símbolos, eles geram uma identidade, uma irmandade, né, e geram também aquele sentimento de que você, de identidade, né, de identidade coletiva, no sentido antropológico. Uma broche da OAB, né, significa que você representa ali uma instituição. Você está representando ali uma instituição, não necessariamente que se volta apenas ao seu nome individualmente, mas você carrega o broche da OAB, você está carregando ali uma instituição, as pessoas vão lhe identificar como advogado, né? Isso aí, que você tiver símbolos dentro do corpo policial, também tem muitos, né? Que serve para gerar essa irmandade, né? E dentro do corpo policial você tem outros subsímbolos, né, que carregam, né? Você pega ali estruturas de determinado departamento policial, tem um símbolo específico, outro tem outro e outro tem outro. Então, os indivíduos que carregam aqueles símbolos mais específicos, ou seja, eles pertencem a um grupo específico daquele grupo maior, né? Então, assim, um grupo mais especializado, com competências específicas, né? Então, você tem ali irmãos, mas você tem irmãos como se fossem irmãos de sangue naquele subgrupo, né? Você tem ali ou seja, você tem ali um componente de solidariedade ainda mais forte, mais fortalecido. E esse sentimento de solidariedade, esses vínculos emocionais ajudam a organização a funcionar de maneira tranquila. Ou seja, ajudam o indivíduo. Quando o indivíduo ele carrega aquele símbolo daquela empresa, né, quando ele se sente pertencente, né, e se sente colaborador daquela empresa, né, a possibilidade dele exercer passivamente as regras, né, que são enviadas para ele, é muito mais forte, né, é muito mais condizente, muito mais difícil ele subverter determinadas normas, né, quando ele se sente parte daquele processo, certo? Então isso se dá em todas as organizações sociais, né? Em todos que você possa imaginar. Eu disse aqui vários exemplos. Você aí, por sua vez, pegue outros exemplos que você vai encontrar, certo? Mas o fato é que esse compartilhamento de símbolos, né? Essa questão da socialização que ensina a lealdade, né? E aí o símbolo é um instrumento para gerar esse compartilhamento e, no fim das contas, essa lealdade ao grupo, à organização, certo? Ao mesmo tempo que ele distingue quem está fora, quem está dentro, o nós do eles, né? É preciso também que exista o nós e o eles, né? Esses grupos, todos eles fazem isso, né? Eles estipulam, à medida que você tem um grupo específico ali que gera uma solidariedade mais forte, né, uma harmonia mais forte entre os seus pares, é necessário que você tenha os outros, né? Ou seja, que não são eles, né? Os outros são os outros, né? Toda a sociedade elas constroem esses mecanismos, né? Até porque esses mecanismos são fundamentais, como eu falei para vocês, para a observância, para a manutenção de uma ordem, de uma hierarquia, certo? Da obediência em última instância. Também destaquei aqui para vocês, né? Queremos dar lealdade às organizações sociais que nos são importantes para satisfazer nossas necessidades emocionais. Estamos, portanto, dispostos a sacrificar parte da nossa individualidade, né?
O que é que gera a desobediência a uma ordem? É a individualidade, né? É pensar por si mesmo, né? Você pensa por si mesmo, você não necessariamente vai acatar uma ordem superior, por exemplo, né? Ou então você pode acatar uma ordem superior por outras motivações, mas se você tem, por exemplo, como medo de punições, né? Medo de sanções, medo de ir preso, medo de receber uma multa e tal. Mas se você tem uma individualidade muito arraigada, ou seja, você não tem nenhum compromisso de lealdade, no sentido mais espiritual do termo, né? Com as organizações sociais, então esse é um primeiro passo para você subverter essa ordem, né? Você buscar mecanismos para não obedecer essas regras, certo? Então isso para as ordens sociais isso não é interessante. Por isso que elas dispõem desses mecanismos aí que eu falei para vocês, para ajudar o indivíduo a seguir aquela trilha ali que eles querem, né? Algumas pessoas anseiam tanto por fazer parte de algo maior do que elas mesmas, que se dispõem a abrir mão de toda individualidade. Podem, por exemplo, entrar para um movimento religioso ou político que exige lealdade total, né? Isso é muito comum, né? No caso das igrejas, né? O indivíduo que é sacerdote, né? Ele vive em função do sacerdócio, né? Na igreja católica, essa questão de você não poder casar e tal, tem um pouco essa noção do indivíduo ele manter lealdade total àquele compromisso, né? Ou então mesmo se você é pastor, né, que já se permite casamento, a instituição do casamento também, mesmo assim existe essa questão de você ter lealdade total frente ao sacerdócio, né? Então assim, esse movimento religioso, mas na política também é muito comum, né? É muito difícil na política ou no religioso, também na política, você compatibilizar uma vida familiar, né? Uma vida na qual você dedica muito tempo para seus filhos, né? Se você tem uma pessoa presente dentro do seu familiar, se você também tem uma vida política, né? Na qual exige viagens, exigem reuniões, exige muitas vezes encontros fora de um ambiente de trabalho, ou seja, é uma situação que não dá para você passar muito tempo com seus filhos. Então que exige, portanto, uma certa lealdade, né? Uma certa lealdade de tempo, né? De obediência e de abrir mão de uma certa individualidade, ou seja, o indivíduo ele está abrindo mão de uma individualidade, isso aí nesses dois exemplos que eu dei, mas em outros exemplos também, o indivíduo abre mão de sua individualidade, muitas vezes de outros desejos que ele possa ter na vida, em nome de um bem maior, né? Que ele considera um bem maior, né? Que ele considera um trabalho superior. Lógico que quem faz esse nível de ponderação aí é ele mesmo, né? Ele mesmo que vai tomar essa decisão, né? As organizações também incentivam a lealdade, estabelecendo uma fronteira entre os membros da organização e os de fora. Já falei, né? Veja essa questão das fronteiras físicas e das fronteiras simbólicas, né? Já falamos sobre isso também, né? As fronteiras físicas, no sentido mais concreto, né? Você pega ali um campus de uma universidade, né? Você tem ali, no caso das faculdades aí que vocês estudam, né? Você tem aí um prédio com uma cor específica, com o símbolo da faculdade ali específico também, que gera aquela identidade, né? Ali é a faculdade tal, né? Ali é a referência tal, né? Então as pessoas acabam sabendo que aquele prédio ali, ele pertence a uma determinada faculdade, porque ele está com a cor da faculdade, né? Porque ele ostenta o símbolo da faculdade na sua entrada, né? Ou seja, há um componente físico aí e simbólico, né? Então, há fronteiras físicas, né? Você pega aí, no caso, o campus da faculdade, mas também essas fronteiras simbólicas, que são os símbolos. O símbolo da faculdade, ele pode estar presente numa roupa de um aluno que não necessariamente está lá no campus da faculdade, ele está no centro, trabalhando no centro, e aí, depois do trabalho, ele vai para a faculdade, ele aproveita naquele momento para botar a farda. Ele tem um uniforme do trabalho,
Aí ele terminou o expediente, ele tira o uniforme do trabalho e bota a farda da faculdade, ou seja, aquele momento ali é um momento de transição, né? Fronteiras simbólicas, certo? São nesse sentido, né? Ao mesmo tempo, pessoal, essas fronteiras aí, eu falei que existem alguns componentes positivos e tal, que a gente possa falar, mas também existem situações negativas, né? Que isso possa acontecer. A questão de estereotipar os outros, isso é muito comum, né? Nesses processos aí, né? Ou seja, à medida que você fortalece o seu grupo com uma série de adjetivos positivos, né? Há uma tendência dos indivíduos eles chamarem os outros grupos de adjetivos pejorativos. Isso é muito comum, inclusive, né? Porque isso que faz com que o indivíduo se sinta, que o indivíduo se reconheça, perceba ou se autoafirme como tendo feito uma boa escolha ao optar por um grupo em detrimento de outro, né? Então, quando ele opta por um grupo em detrimento de outro, ele seleciona adjetivos, né, positivos frente ao grupo que ele está, ou então ele sai do grupo, né? Mas ele mesmo elabora ou reconhece, né? Reconhece elementos positivos ao estar naquele grupo e sai e utiliza adjetivos negativos quando você está sob outros grupos concorrentes, né? Então, assim, você tem aí vários exemplos também que você possa dar nesse sentido. Agora, você tem aqui, dentro do mundo social, você tem uma série de exemplos nesse sentido, de estereotipar os indivíduos de forma negativa, como não civilizados, né? Isso é muito comum no determinado período histórico, né? Esse termo não civilizado, né? Sobretudo para você manter, quando você dizia, né? O europeu, por exemplo, dizia que o resto do mundo, né? São os povos africanos, os povos aqui da América Latina eram não civilizados. Ao mesmo tempo que ele estereotipava dessa forma, isso também ajudava a legitimar os europeus como agentes de dominação, né? Quando ele disse que o cara é não civilizado, isso legitima o que? O processo de escravidão, né? Porque são sujeitos inferiores. Quando ele bota essa pecha aí, esse rótulo de não civilizados, é porque eles querem o que, no fim das contas? Eles querem ter legitimidade, inclusive legitimidade social, né? A convencer os outros europeus que podem não estar na linha de frente ali no processo de dominação, pode ter a vida dele lá, mas acaba inculcando isso nos europeus, de que os negros, por exemplo, os africanos, né, os latino-americanos e tal, os povos indígenas, né, eles são povos inferiores, logo eles podem sim serem escravizados. Isso aí foi feito por muito tempo. Isso aí é uma forma de dominação, ou então uma forma de exercer essa dominação, né? Você fala pagãos também, é outra forma de rotular. No caso, quando o europeu veio aqui para a América Latina, ele chamou os índios das primeiras coisas que ele chamou os índios foi o quê? De pagãos, né? Ou seja, eu tenho uma religiosidade, eu tenho uma religião na qual eu considero a religião correta, eu não faço o exercício de reconhecer que a crença daquele povo, né, nativo das Américas, ela de forma conteudista, né, de forma puramente teológica, ela não teria diferença alguma nesse ponto de vista hierárquico, né? Então eu não reconheço isso, né? Eu não reconheço que se trata de uma crença minha e de uma crença dele, né? Apenas uma crença diferente, mas que não necessariamente a minha crença é a verdadeira. E esse processo aí, os povos, quando os querem dominar, eles não vão jamais vir com esse discurso, né? Eles vão vir com um discurso que é pagão mesmo. Por quê? Porque aí quando você diz que é pagão, você já gera imediatamente uma hierarquia aí,
de poder, né? Ou seja, quando você diz que é pagão, então eu posso exercer um processo de dominação, inclusive um processo de dominação religiosa, se for o caso, de uma religião superior à outra e tal. Não se trata aqui, portanto, de defender a religião do povo nativo, né? Quando você fala pagão, se trata de desconsiderar e extinguir isso, né? Essa cultura pagã, né? Se trata de você inserir a sua cultura. Obviamente isso não é um pensamento sociológico nem antropológico, né? Mas é um pensamento que ocorre, né? E aí, esses rótulos aí, eles não se dão só nessa componente, não. Isso é processo político. Ele se dá em todos os processos políticos, inclusive hoje em dia, quando você quer dominar, né? Você pretende exercer um processo de dominação, normalmente você estigmatiza o indivíduo de forma negativa, certo? Ao segregar pessoas, criar guetos, aprovar leis discriminatórias, né? E assim por aí vai, certo? Aí você lê aqui os tópicos que eu vou botando, né? A gente tinha aqui no item 9.5, os controles sociais contribuem para a ordem social. Já falei para vocês que a socialização nunca é perfeita, né? Sempre há um componente aí de subversão essa socialização. Já falei dos mecanismos que contribuem para essa socialização, que podem ser mecanismos voltados a uma dignidade humana, mas também pode ser mecanismos voltados a um controle, a uma violência, e também pode ser mecanismos voltados a um processo de alienação, né? Então existe aí uma série de situações que contribuem para o indivíduo ser socializado de forma eficaz, né? Sempre levando como pressuposto que a socialização é a inculcação de valores daquela sociedade, né? Se a socialização funcionasse perfeitamente, haveria pouquíssima individualidade, verdade, né? Todos nós seríamos robôs, né? Não iria existir mudanças sociais, transformações sociais, né? Então o processo de socialização nunca é perfeito, nunca é 100% eficaz, né? Por mais que seja uma sociedade totalmente envolvida em questões de controle, por exemplo, em ditaduras e tal, mas sempre existem formas de subversão, né? Existem sociedades em que a ordem ela é mais forte, sociedades em que a ordem ela é mais fraca, ou seja, isso à medida que ela é mais forte, o processo de individualização ele é mais fraco. E na medida que essa ordem é mais fraca, o processo de individualização é mais forte. Outras coisas que contribuem também para essa socialização, dela funcionar ou não, é justamente os sistemas de recompensa, sanções positivas, prêmios, né, para o indivíduo que se comporta como manda a lei, como manda as normas sociais, né, e punições, ou seja, sanções negativas, quando os indivíduos eles se desviam dessa conduta, né? Por exemplo, um exemplo aqui, dei um exemplo, pense um exemplo, eu estou pensando aqui no IPTU, né? Se você paga o IPTU em dias, você recebe um desconto. Se você pagar o IPVA até tal dia, você recebe um desconto. Depois daquele dia, o valor aumenta daquela parcela, né? Então, é um exemplo, né? Mas os exemplos são diversos, né? Inclusive, em todas as instâncias sociais. Uma mãe pode premiar um filho que assistiu uma aula, que se comportou com um chocolate ao fim do dia. Ela pode prometer algo, um benefício individual ao indivíduo, se ele se comportou da forma que ela deseja que ele se comporte, né? Então aí é como se fosse uma sanção positiva, né? Como se fosse um sistema de recompensa. Ao mesmo tempo, ela pode punir, pode levar ele para o quarto, né? Para o canto da disciplina, né? Se ele agiu, se ele se comportou de forma inadequada de acordo com os parâmetros e valores dela, certo? As sanções externas tornam-se internas,
e a sociedade lá fora penetra em todos nós. Por isso que todos nós temos uma individualidade, mas também existem componentes aí de uma certa socialização, né? Ou seja, nós absorvemos alguns valores da sociedade, senão nós seremos puramente animais. Se você segue regras, se você segue horários, né? Se você tem formas de se comportar, né? Em determinados lugares, tudo isso são os processos de socialização que chegou até você. Você muitas vezes não sente isso, né? Você entende isso como forma natural, mas não é. Foi o processo de socialização, né? E você acaba se comportando como se espera de você, né? E o desvio social, né? Nosso último item. Desvio social é impossível assegurar uma conformidade total à organização. Já falamos sobre isso, né? Isso, inclusive, nem sempre é desejável, né? Mais profundo ainda, nem sempre é desejável. Por quê? Porque as transformações para o bem, né, da sociedade, em vários casos, elas ocorrem a partir de ações voltadas a um desvio, né, a subversão, ao não respeito àquela ordem. A gente falou do Malcolm X aqui. Com certeza os primeiros negros ali que foram se revoltando com aquela estrutura, os brancos também que não concordavam com aquela estrutura, né? E aí foram subvertendo aquela ordem social de década de 60, década de 50, né? Tem várias cenas aí, várias fotos de crianças sendo expulsas da escola. Tem uma foto muito conhecida que é uma criança pequena de 8 anos, 10, não chega nem a ter 10 anos não, sendo expulsa de uma escola que era só para brancos e tal, e ela chegou lá ou seja, tudo isso ou então uma foto também muito conhecida, né, na China, né, que tem aqueles tanques numa grande avenida e tal, e tem uma pessoa lá barrando os tanques, fazendo que o tanque pare e tal. Essa foto também é muito conhecida, você deve conhecer. Mas tudo isso exemplifica, né, situações que vão de transformação, que para que ocorresse uma transformação, ela foi necessária a mudança, né, um desvio social, né, dos indivíduos. E naquele período em específico, naquele momento em si, os subversivos eram eles, né? Por isso que não dá para a gente eleger que sempre a ordem ela é moralmente correta. Não entre nem nesse mérito para o momento, porque, por exemplo, na ordem aí que tinha essa estrutura que limitava os negros apenas a trabalhos manuais, não permitiam que eles estudassem no mesmo colégio que o branco, não permitiam que ele bebesse no mesmo bebedouro que o branco, não permitiam que ele sentasse no mesmo ônibus do branco. Ou seja, esse tipo de situação, ela chegou a um certo momento em que os indivíduos eles começaram a subverter isso, a desobedecer essa ordem. Se eles jamais tivessem desobedecido, a ordem teria se mantido até hoje, né? Então, o que se permitiu essa mudança foi, além de uma mudança de encarar aquilo como um absurdo, que é uma primeira forma de desobediência, você já entender que aquilo é um absurdo, mas também você entrar na prática, né? Você pegar a mão na massa e mudar aquilo. Com certeza, muita gente achou que os primeiros indivíduos que desobedeciam essas ordens, eles eram criminosos, inclusive, né? E muitos foram mortos, muitos foram presos, certo? Então é isso, né? O problema é saber quanta individualidade é aceitável. Caiu aqui, pessoal. Então você estigmatiza, rotula, né, aquele indivíduo. É uma forma de você manter aquele indivíduo naquela estrutura social que muitas vezes você acha adequada. Muitas vezes você pode se beneficiar por essa estrutura também, e você reforça ela, né? Esse exemplo aí do negro quando eu falei, eu estava reforçando nesse sentido, certo? Então, assim, primeira coisa, algumas conclusões, né? Todas as sociedades são seletivas, certo?
Aqueles que são condenados, em geral, são aqueles cujos atos nos ameaçam. Né? Toda a sociedade, ao estabelecer ordem social, ela vai fazer uma seleção do que é bom e do que não é, e vai utilizar esses instrumentos, como os símbolos de lealdade que eu falei, como os rótulos, né? Como os estigmas, tudo para ver se mantém aquela sociedade daquela forma, né? Primeiro ponto. Né? E sempre os que são condenados, né? Os desviantes, são sujeitos ou grupos que podem ameaçar essa estrutura. Revolucionários, eles ameaçam a estrutura de quem detém o poder daquela sociedade. Então eles devem ser rechaçados, devem ser punidos, devem ser presos, né? O exemplo dos negros que eu falei, né? Dos primeiros que foram se desviando, né? Que não foram obedecendo às ordens e tal. Mesma coisa. Você pega o Gandhi, né? Na época do período de colonização indiana da Inglaterra, eles começam a fazer a desobediência civil, não obedecer, simplesmente não obedecer aos mandos dos colonizadores europeus, né? Tudo isso gerou uma subversão, né? Gerou, por sua vez, uma transformação. E quem pune, né? Quem criminaliza determinadas ações é porque se sentem ameaçados. Perceba que o texto ele está o tempo todo evitando entrar em ponderações morais. Ele está dizendo que a sociedade ela funciona dessa forma. Toda e qualquer sociedade funciona dessa forma, certo? Aí se uma perspectiva ela é ruim ou ela é boa, isso vai depender das nossas posições morais. Eu particularmente, obviamente, vou dizer que a sociedade americana da década de 60, daquele estigma, daquela divisão social, era totalmente perversa, né? O que não está muito diferente hoje em dia, né? Eu já mandei você ler, você assistiu a 13ª emenda. Mas, ou então uma sociedade em que há uma ordem social e pessoas vão começando a transformar aquela sociedade, pode se tornar uma sociedade melhor ou pior. Entendeu? O indivíduo também pode tentar desobedecer para poder inserir uma desigualdade naquela sociedade, ao invés de inserir um processo de igualdade. E aí, como é que fica? Ou seja, da desobediência em si, não necessariamente ela é boa ou ruim. Vai depender da ordem, vai depender da ação em si, né? Que pretende mudança. Às vezes os desvios encontram-se escritos nas leis. Quando estas são aprovadas e as punições pela violação são relativamente severas, ao invés de, por exemplo, uma simples multa, temos alguns casos de desvios que se tornam crimes, né? São os valores mais importantes dentro da sociedade. Se percebermos que a sociedade consiste de vários grupos em conflito, cada um defendendo seus pontos de vista com os recursos de que dispõe, será fácil constatar que o poder faz muita diferença na definição de desvio, né? O poder é que define a definição de desvio, né? Ele é que vai dizer, né, quais são as ações que são desviantes e quais são as ações que são reprodutoras daquela ordem, né? E as ações desviantes são justamente as ações que ameaçam aquela ordem, certo? Claramente, a definição da classe alta vale mais do que a das outras classes, quando se trata de definir que crimes são mais graves, e na maioria das vezes, esses crimes são cometidos com maior frequência pelas classes mais baixas, né? Ou seja, obviamente, quem controla aquela ordem social, né, é que define, é que decide quais são os crimes, né, quais são as ações de desvio. Mas por quê que eles são esses que definem? Porque se a ordem social ela sempre mantém um determinado padrão, né? Status, posições de classe ou de grupos que estão no poder, né? O grupo que está no poder, ele é que vai definir e delimitar o que é a ordem, né? O que é normal, né? E vai condenar o que é desviante.
qual é o parâmetro para isso? É a medida em que o indivíduo ameaça aquela ordem, né? Então, por sua vez, quem detém ali o poder de gerir, né, de atribuir os valores corretos e tal, de uma ordem específica, ele vai tomar cuidado, porque ele vai perceber também quais são as ações que podem possivelmente destruir aquela ordem. E aí ele, quando destrói aquela ordem, possivelmente ele perde o poder que tinha. Daí a necessidade dele manter determinadas estruturas, certo? Pessoal, é isso. A gente termina aqui. Espero que vocês tenham entendido o texto, né? Leiam o texto, vejam a videoaula, vejam a nota de aula aqui, respondam as questões, que a gente vai caminhando para a nossa disciplina. Um abraço a todos. Turma, a gente vai dar continuidade ao tema da nossa última aula, né? Então, esse tema aqui está subdividido em duas aulas. Tivemos a primeira aula semana passada e a continuidade que finaliza agora hoje, certo? Então, peguem aí a nota de aula que a gente vai dar continuidade. No item 9.2, a ordem social depende de instituições eficazes. A gente dá prosseguimento porque a gente parou logo no item anterior, certo? Na aula passada. E ele inicia, vou repetir aqui o título: a ordem social depende de instituições eficazes. Então, ele inicia fazendo um comparativo aqui entre Durkheim e o Marx, né, a respeito das instituições sociais, os objetivos das instituições sociais, né, de como é que eles entendiam esse conceito, né, como é que eles explicavam, por qual direcionamento eles entendiam essa questão da ordem social e das instituições sociais. São duas formas distintas de pensar esse fenômeno, certo? Primeiro, eu vou ler aqui o do Durkheim, a gente vai ler o do Marx, a gente vai fazendo alguns comentários. Mas o Durkheim descreveu as instituições como fatos sociais. A gente já debateu amplamente, né, sobre o que seria o fato social, ou seja, entidades reais que controlam o indivíduo a partir de fora, mas que também são internalizadas por meio da socialização, né? Entidades reais aqui que está falando no sentido da sociedade, né? A sociedade, entidades reais, ou seja, ele sempre vai fazer esse juiz ele vai tentar convencer, né, o leitor, os indivíduos, de que a sociedade é algo real, né? Embora não seja algo concreto, palpável, não é algo palpável, mas ele é algo real, né? E aí os fatos sociais, eles justamente, como a gente já comentou anteriormente, eles exemplificam esse fenômeno, né? Então, por isso que vai dizer, controla o indivíduo a partir de fora. E aí vem aqueles conceitos, aquelas noções de exterioridade, de coercitividade, né, típicas dos fatos sociais que a gente já estudou, né, que nos impõem, né, determinadas condutas e tal. Esse é o fato social, e ele entende as instituições como fatos sociais. Então, Durkheim considera especialmente as instituições religiosas e educacionais como formadoras de seres humanos capazes de controlar a si mesmo, né? Então ele dá especial, até um livro chamado As Etapas do Pensamento Religioso, e ele trata, né, a questão da religiosidade de uma forma muito especial, né? Porque ele vai perceber que a religião, isso em toda e qualquer sociedade, ela cumpre um papel social, né? E ela cumpre um papel social de socialização, né? À medida em que você internaliza determinados valores, né? E esses valores, eles são compartilhados por outros indivíduos que pensam da mesma forma, e isso gera um sentimento de cooperação entre os pares, né? Então ele diz que as sociedades, no início, na pré-história humana, o componente da religiosidade já era um componente presente, porque ele tinha esse papel, né? Ele conseguia aglutinar os indivíduos em forma de grupo, né? Era um componente que gerava essa identidade importante, né? E nas sociedades mais complexas,
principalmente a educação, né? A educação ela cumpre esse papel de fazer com que o indivíduo ele absorva determinados padrões, né, que a sociedade elege, certo? Então, esse é um primeiro momento que a gente pode destacar, né? E aí nós entramos aqui na perspectiva do Marx. Vou aqui falar para vocês. Para Marx, todas as instituições têm a mesma função da cultura, ou seja, proteger os ricos e poderosos. As instituições são os instrumentos da classe dominante. O indivíduo é socializado e dirigido por elas, né? Perceba que para o Marx aqui existe sempre nesse componente da instituição uma relação de controle, né? Como objetivo de controle social, e de que há classes, né? Interesses, sobretudo interesses econômicos, né? Mas há classes que estão no poder que, para manter-se no poder, elas precisam de todo modo fazer com que os indivíduos se comportem dessa forma, né? Porque se numa sociedade existe desigualdade, se numa sociedade existem processos de poder e de exploração, isso ele é legitimado pelos indivíduos, né? Esse processo ele é legitimado pelos indivíduos. Pode ser que daqui a 100, 200 anos, o nosso modelo econômico que nós estejamos hoje aqui, seja considerado um modelo ultrapassado, um modelo inadequado, né, para a convivência humana. É possível, se nós levarmos em consideração que há 200 anos atrás, nós tínhamos aqui no Brasil um modelo escravocrata, né, menos que isso, 150, menos de 150 anos atrás, nós tínhamos um modelo escravocrata, onde existia uma certa legitimidade social. Frente a esse modelo, hoje nos soa um absurdo, né? Então, assim, ele vai entender que existem estruturas de poder, né, que para manter essa dominação, eles precisam criar mecanismos, né, para que favoreçam, que contribuam, né, que direcionem o indivíduo a uma determinada situação de ser explorado e de não se revoltar com essa exploração, né? E muitas vezes nem se perceber como explorado, né? Aí seria uma alienação num processo um processo maior, certo? Então são duas perspectivas. E aí, avançando no texto, ele vai falar sobre o tema em específico desse subtópico, né? A ordem social depende de instituições eficazes, né? E aí a ordem social, a gente já conversou aqui, ela exige minimamente um padrão de comportamento, em que os indivíduos se comportam de acordo com aquele padrão, né? Isso aí, para mim, a ordem social está entendido dessa forma, né? Você pode ter duas perspectivas aí distintas. Eu citei aqui o Durkheim, então uma perspectiva no sentido mais que foca mais a questão da cooperação, da ordem social a partir de uma cooperação, né? E do Marx, que é uma ordem social a partir de um processo de dominação, né? Então você vê duas situações distintas, mas obviamente o título que remete a esse subtópico, ele vai dizer o quê? A ordem social depende de instituições eficazes. Ou seja, até para você conseguir um processo de dominação, você precisa das instituições que se propõem a manter essa ordem social com um mínimo de eficácia, né? De eficácia para justamente poder manter essa ordem, né? Então ele tira aqui o exemplo, por exemplo, com relação à questão das instituições de assistência médica básica aqui no Brasil, né? Médicos particulares, hospitais, seguros de saúde, planos de assistência médica privada, assistência médica gratuita oferecida pelo governo, casas de repouso particulares. Essas instituições funcionam? Essa é a primeira pergunta.
proporcionam uma assistência médica eficaz à população? Se as respostas forem sim, então elas contribuem para a ordem social, né? Veja que também ele aqui ele deu o exemplo da assistência médica, mas